os nossos queridos alunos da Escola da Manhã. É com muita alegria que nós estamos aqui. Espero que todos estejam bem, que estejam aproveitando esse tempo em casa, aproveitando para lerem mais as Escrituras, estarem juntos dos teus pais, obedecendo. E hoje nós iremos retomar a nossa série, nós iremos voltar a falar de Davi e dos efeitos da conversão na vida de Davi. Nós vamos ver também que isso também é um efeito que Deus produz em nossas vidas. E nessa lição em específico nós vamos falar de um momento da vida de Davi que ele caracteriza dois tipos de pessoas. As pessoas, os crentes, os cristãos, aqueles que buscam o perdão de seus pecados, a salvação, que ganham um novo coração de Deus e assim confiam no Senhor e o obedecem. E aquelas pessoas que rejeitam a Deus, rejeitam a sua vontade, não confiam no Senhor e agem conforme o seu próprio coração. Então hoje a nossa leitura vai ser em 1 Samuel, no capítulo 24, do versículo do 1 ao 20. Espero que todos já estejam aí com as suas Bíblias e vamos iniciar aqui a leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia, da qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois e vê, que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para m'atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: Esta é a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal.
E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Até aqui. Então, nós vimos aqui que Davi estava numa situação muito difícil, muito complicada, né? Porque o rei de Israel, Saul, estava muito irado com Davi. Davi, neste momento, ele já era um bravo soldado do exército de Saul, um soldado muito valente, muito experiente. Ele já tinha vencido muitas batalhas, então ele era muito admirado pelas pessoas, ele era muito querido. E ao invés de se alegrar com Davi, Saul ele estava com muita ira e muita inveja de Davi. Mas por que será se Davi era tão bom para com ele, para com Israel, para com seu filho Jonatas? Por que Saul estava agindo daquele jeito tão descontrolado, tão irado? Saul ele sabia que um dia Davi ia ser rei, né? Ia tomar o lugar dele no trono. Mas mesmo assim, Saul conhecia Davi, sabia que Davi era um homem bom, leal. Davi nunca ia tomar o trono de Saul à força. Então Saul mostrou aqui um comportamento de alguém que não tem controle, de uma pessoa muito irada, muito invejosa, muito má. Então imagine um grande general de um exército, um grande líder de um país preparando uma batalha imensa contra um único homem. E foi isso mesmo que Davi falou. Saul era um rei indo à batalha contra uma pulga, como nós vimos na nossa leitura. Então nós vemos aqui uma situação que Davi ele teve a chance de revanche. O que é revanche? Ele estava na companhia de alguns poucos homens ali naquela caverna e ele não teria chance nenhuma contra o rei Saul e o seu grande exército. Mas naquela situação ali dentro daquela caverna, já escondidos no escuro, ele tinha a chance de vencer o seu inimigo rapidamente. Então, o que será que Davi fez? Ele aproveitou essa situação para finalmente derrotar o seu grande inimigo? Então nós vamos entender melhor essa situação agora. Vocês se lembram na nossa última lição que o fiel amigo de Davi, Jonatas, filho do rei Saul, o avisou que o seu pai queria matá-lo. Então eles se despedem e ali Davi foge. Nessa situação, Davi estava fugindo de Saul, ele já tinha alguns amigos, alguns companheiros com ele, e eles se esconderam nessa região rochosa, que a Bíblia, na nossa leitura, citou como uma região montanhosa das cabras montesas. Eu separei aqui algumas imagens para vocês, elas vão aparecer melhor na tela, né? É um deserto chamado, como nós vimos no começo da leitura, de El-Ged. É uma região muito bonita de Israel, onde há esses animais que ficam nos topos dos montes, e há muitas cavernas grandes, onde cabem muitas pessoas. E Davi e seus homens estavam escondidos ali, e de repente quem aparece na entrada da caverna e entra nessa caverna? O próprio rei Saul. O próprio inimigo que estava perseguindo, tentando tirar a vida de Davi, está ali, diante dele. Então o que Davi faria nesta hora? E o que nós no lugar de Davi faríamos? Então a gente imagina que nesse momento talvez medo, ansiedade encheu seus corações. Mas quando eles viram que eles estavam numa posição melhor que o rei Saul, porque o rei Saul tinha acabado de entrar na caverna, ele não estava vendo nada. Mas Davi e seus homens estavam ali escondidos, vendo ele entrar com só alguns poucos soldados, eles poderiam revidar. Então essa situação os encorajou, daquele momento ser o momento da revanche. E Davi foi encorajado por seus homens a matar ali o rei Saul. E agora, como ele iria reagir? Matar ou não matar? Mas Davi, ele decidiu não aproveitar essa chance. Ele se aproximou silenciosamente. Aqui nós temos uma imagem que vai aparecer melhor para vocês.
né? Ele se aproximou silenciosamente do rei Saul e apenas cortou um pedaço do seu manto. Ele poderia ter matado o rei Saul, mas ele só cortou um pedaço da roupa do rei Saul. E nós vemos por que Davi agiu dessa maneira, né? O que levou Davi a agir dessa maneira? Davi pensou o seguinte, como nós vimos na nossa leitura: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. E nesse momento ele também ora e ele pede a Deus proteção e justiça, como nós vemos no Salmo 57, dos versículos 2 ao 3. Essa leitura também vai estar na folha. Vocês vão fazer a leitura semanal de vocês. Espero que vocês estejam fazendo. É muito importante fazer a leitura das folhas na semana. Então ele diz assim, quando ele ora ao Senhor: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daqueles que procuram devorar-me. Então, se Davi ele tivesse agido como alguém que não obedece a Deus, que não espera no Senhor, que não confia no Senhor, ele não teria pensado assim. Ele teria pensado da seguinte maneira: ao invés de eu ser morto, agora chegou a hora que eu posso matá-lo. Eu vou ganhar a admiração das pessoas, porque eu fui corajoso, e vou me declarar rei. Se eu perder essa oportunidade agora, eu nunca vou ter a coroa como Deus me protegeu, como Deus me prometeu. Então, a gente vê que Davi, se ele tivesse agido dessa maneira, ele teria desobedecido ao Senhor. Então, essa forma é a forma de pensar do incrédulo, daquela pessoa que não se importa com o Senhor, não quer que o Senhor comande a sua vida. E essa situação acontece muito nas nossas vidas, em todos os tempos, né? Talvez não seja uma situação assim tão grave como Davi passou na decisão da vida e da morte, mas todos nós um dia na nossa vida, nós vamos passar por algo semelhante. E como seria isso? É uma situação assim: acontece quando a gente tem a vantagem em uma situação e mesmo que eu tenha que fazer algo de errado. Então, toda vez que eu estou numa situação em que eu posso me sair melhor que outra pessoa, esse sentimento que veio ali nos corações, naquele momento na caverna, também vem no nosso coração. Então, eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês pensarem. Por exemplo, eu quero muito uma coisa, pode ser um jogo, um brinquedo, algo que eu queira muito. Então alguém vem e me oferece, e por um preço bem baratinho, e eu tenho lá o meu dinheirinho guardado, tenho as minhas economias, eu penso, nossa, eu vou conseguir comprar isso que eu quero tanto com esse dinheirinho que eu guardei, tá barato, eu vou conseguir comprar. Só que aí você fica sabendo que esse brinquedo, esse jogo, essa coisa que você quer, ela tá baratinha porque ela foi roubada. Ela era de alguém e foi roubada, e é por isso que ela tá tão baratinha, por isso que você vai conseguir comprar. Mas aí você deixa isso pra lá, você finge que não entendeu direito, porque você pensa assim, bom, mas eu vou comprar, eu vou pagar por ela, então eu não vou me importar que ela foi de outra pessoa e que ela foi roubada. Então, toda vez que eu tô numa posição que eu posso ter aquilo que eu quero, e mesmo que eu faça algo de errado, né? Mesmo que eu tenha que pecar para ter aquilo que eu necessito. Então, essa é a situação que pode acontecer na nossa vida. Então, essa reação de agir conforme o meu coração deseja, a minha vontade, mesmo que eu tenha que pecar, é como age uma pessoa que não crê em Deus, que não obedece, que não confia nele. Então, só para a gente entender melhor, quando tudo está indo bem na nossa vida, né, tudo está tranquilo, a gente não tem uma situação dessas, tudo está indo bem, né? E a gente pode achar que nós temos até uma boa sorte, uma vida boa. Mas quando uma situação dessa chega até nós e a gente tem que tomar essa decisão, é onde o nosso coração, ele se mostra e nós vemos como ele não está bem diante de Deus, como o nosso coração desagrada ao Senhor. Então foi isso que aconteceu com Saul neste momento. Nós vimos que ele agiu de uma maneira... Aqui está Saul, né? A gente viu que ele agiu de uma maneira invejosa. Ele foi invejoso. A gente viu que ele agiu de uma maneira odiosa, cheio de ódio contra Davi. E nós vimos que ele foi muito cruel, porque ele queria simplesmente matar a Davi. Ele queria matar o seu servo fiel.
Então, essa é a forma de agir quando nós temos um coração que está longe de Deus, um coração que não obedece e não confia ao Senhor. Mas agora, qual que é a forma de pensar do crente, daquele que buscou a salvação, daquele que confia no Senhor? O Senhor, ele já havia declarado sua vontade a Davi. Davi sabia que um dia ele ia ser rei. Então ele não precisava se desesperar, ter medo e achar que se ele não matasse Saul, ele não seria rei. Ele sabia que ele podia esperar o tempo do Senhor e que um dia Saul ficaria doente, iria morrer ou seria morto numa daquelas grandes batalhas contra os filisteus, que ele não precisaria tirar a vida daquele rei que era ungido do Senhor. Saul havia também sido escolhido por Deus. Então Davi não poderia matá-lo. Então nessa hora Davi agiu de que forma? Ele foi controlado, né? Ele teve controle, ele não se desesperou, ele pensou, ele lembrou da vontade do Senhor, ele orou. E nessa hora ele foi forte. Por quê? Porque ele não cedeu, né? Aquele momento que seus companheiros estavam pedindo para que ele matasse o rei Saul. Ele foi calmo, né? Ele somente cortou um pedaço do manto da roupa do rei. Então, da mesma forma, isso acontece conosco. Quando nós estamos diante de uma situação dessas, né, que nós vemos, eu preciso muito dessa coisa, mas espera aí, para conseguir isso eu vou ter que pecar, eu vou ter que desobedecer a Deus. Será que eu faço isso? Será que eu devo fazer isso? Né? Então, o Senhor, ele nos ajuda, ele nos dá um coração mais calmo, tranquilo e forte para tomar a decisão certa. E nós vimos que o que acontece em seguida? Saul sai da caverna e Davi se mostra para ele, né? E nessa hora Davi mostra que ele só tinha o que nas mãos dele? O pedaço da roupa do rei, mostrando que ele teve a oportunidade de matar a Saul, mas ele não o fez. E até mesmo de cortar esse pedaço do manto de Saul, Davi pesou o coração dele, ele não queria ter feito nenhum mal a Saul, né? Então ele mostra ali a Saul que ele teve misericórdia de Saul, que ele poupou a sua vida e que ele não tinha nenhum mal contra o rei. E que Saul não tinha motivo para estar perseguindo ele daquela forma. E nós vimos que Saul, por algum momento, parece que entendeu, ele se arrependeu, diz até que ele chorou, e ele seguiu o seu caminho e Davi seguiu o caminho dele. Mas vai ter uma situação mais para frente, eu vou deixar de sugestão aqui que os pais responsáveis possam ler o capítulo 26 inteiro. Tem já algumas porções dele na lição na semana, na folha, mas eu sugiro que leiam o capítulo 26 inteiro de 1 Samuel, que vai contar essa situação com mais detalhes. Foi mais uma situação em que nós vimos que o coração do rei Saul não mudou, ele não teve um arrependimento verdadeiro, e isso é mais um sinal de um coração que não deseja o Senhor, ele não se arrependeu de verdade. Ele voltou a ficar irado com Davi e o perseguiu novamente. E foi mais uma situação que Davi, ele teve ali a posição de matar o rei Saul de uma maneira bem fácil, mas ele não o fez, provando mais uma vez que ele não queria o mal do rei Saul e que ele agia conforme um servo do Senhor, que o coração dele era um novo coração, era um coração calmo, tranquilo e controlado. Então, o que nós podemos ver aqui, crianças, é que há essa grande diferença, né, entre esses dois grupos de pessoas, que aqui são representados por Saul e por Davi. Aqueles que creem em Deus, confiam no Senhor, e aqueles que não. E além dessas diferenças que nós vimos de atitudes, né, entre Saul e Davi, quais são as maiores diferenças entre essas duas pessoas? Né? A mais, vamos dizer assim, importante, né? Vocês poderiam imaginar qual é a principal diferença entre os dois? É o nosso destino eterno. Para onde nós iremos ir no final das nossas vidas? Passaremos uma eternidade no céu? Ou iremos ter uma eternidade de sofrimento e tormentos no inferno? Além dessas frustrações terríveis que Saul teve em sua vida, né, ele sofreu muito
E nós vimos que tanto ódio, tanta ira no coração, tanta inveja, levou ele a fazer o mal a muitas pessoas. E nós também podemos fazer mal a muitas pessoas. Que além de nós termos uma vida trágica, uma vida infeliz, né? O pior de tudo é saber que no final de nossas vidas nós iremos para o inferno. Passar uma eternidade longe de Deus, sem perdão. Mas se nós agirmos como Davi, além de nós termos o perdão dos nossos pecados, de saber que agora o Senhor nos aceita e que Ele, durante a nossa vida, Ele vai ser o nosso amigo e que Ele vai nos ajudar nessas situações, nos dando controle, nos dando força, nos dando tranquilidade para tomar as melhores decisões, no final da nossa vida Ele nos receberá no céu e nós estaremos na eternidade com Ele. Então que vocês possam pensar sobre essas coisas, tendo agora mais um exemplo, né, da diferença entre um novo coração, um coração regenerado e um coração ainda endurecido que não quer ao Senhor, e buscarem ao Senhor para vocês terem esse novo coração, assim como Davi teve. Que o Senhor abençoe essa lição e que vocês possam ter uma ótima semana.